Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast pelo FB Centro Universitário. Prazer estar de volta com vocês e hoje é um dia muito especial para nós que fazemos aqui o Farias Brito. Estamos aqui recebendo a visita da vice-governadora Jade Romero, ela que foi secretária executiva de esporte, ela foi secretária de participação popular da gestão da Prefeitura de Fortaleza e agora, além de ser vice-governadora, é também secretária para mulheres. Estamos aqui também com a professora Georgia Oliveira, ela que é professora de Direito do Centro Universitário Farias Brito, ela que é graduada, mestra pela Universidade Federal do Ceará. É um prazer muito grande tê-la aqui também, Georgia. Nós vamos conversar sobre o direito das mulheres, nos seus mais diversos aspectos. Jade, me permita assim falar com essa intimidade, fazendo parte da mesma equipe de governo. Sim. Jade, a maioria da população do Brasil e do Ceará é de mulheres. Mas se nós analisarmos o poder legislativo, a Assembleia Legislativa, por exemplo, me parece que são 9 deputadas. E aumentou, era menos. Se a gente vai para o poder executivo, em regra, a maioria dos secretários, em qualquer governo, a maioria é formada por homens. Poder judiciário, a gente já tem mais um equilíbrio, né? Tanto o Ministério Público, Poder Judiciário. E para nós é muito interessante ver um governo onde metade dos secretários é de mulheres, né? Eu queria iniciar com essa pergunta. Como é que você vê isso? Como é que isso foi gerado? Por que que o governador Elmano e a vice-governadora já decidiram que metade dos secretários é de mulheres? Por que isso? Bem, primeiro agradecer o convite e dizer da satisfação, inclusive de voltar aqui a esse prédio, onde fui muito feliz durante a minha infância, né? Que fui aluna do Farias Brito lá nos primeiros anos de vida, e agradecer bastante essa oportunidade para falar de uma política que nos é tão cara. Então, a primeira ação afirmativa do governo Elmano foi de ter essa paridade de gênero entre os secretários. E tem algo que considero muito simbólico, que é também a maior parte do orçamento na decisão sendo decidido pelas mulheres. Nós também construímos, logo no início do governo, quando a gente fez o PPA participativo, para quem não conhece, é o Plano Plurianual, uma peça orçamentária do governo. Fizemos também o primeiro estado com um orçamento sensível à raça e a gênero. Isso quer dizer com marcadores de acesso a gênero e também das questões raciais, que também são duas pautas que dialogam muito, né, que estão muito próximas, para a gente também superar as questões relacionadas ao racismo. E como você bem disse, professor, nós temos uma questão de subrepresentatividade no país. Mas esse é um desafio global. Eu estive recentemente em 2 momentos, dois eventos mundiais da ONU, da política de mulheres, e nós vemos como as outras nações, os outros países estão imbuídos também ainda de superar essa representatividade feminina que precisa avançar no mundo todo. Mas falando aqui do nosso país, a gente tem uma representatividade que chega aí no parlamento de aproximadamente 15%, muito distante ainda daquilo que a gente sonha e acredita por sermos nós mulheres maioria da população e daquilo que a gente precisa efetivamente, tendo aí as cotas dentro dos partidos, para suprir aí essa lacuna com a presença feminina mais forte, tanto, não só no parlamento, mas também nos executivos. E aqui no estado, ter essa paridade de gênero, entre o secretariado é poder dar, essa equidade entre a questão de gênero, trazer também, a gente fala muito, porque as mulheres têm um olhar diferenciado, mas não é só a questão, da sensibilidade, não é isso, é porque nós queremos estar nos espaços porque temos competência para tanto, nós queremos liderar, as nossas equipes porque nós temos várias mulheres que estão há tantos anos contribuindo com as políticas e têm todo o direito de chegar ao topo, Então isso não reflete somente no governo, mas para toda a sociedade, o setor produtivo, as grandes empresas, nas suas práticas de ESG, têm aí também objetivos de alçar, lideranças femininas, inclusive como um objetivo a ser cumprido, por exemplo, para acessar crédito no mercado, Então, esse é um valor que tem permeado a sociedade e nós só vamos conseguir
conseguir superar esses desafios, os desafios da desigualdade social por meio da equidade de gênero, quando todo mundo entender a importância de nós termos mais mulheres nos cargos de liderança. Muito bem. Geórgia, professora Geórgia, o governador Elmano e a vice-governadora Jade também criaram uma secretaria nova, que é a Secretaria para Mulheres. Quer dizer, nós tínhamos uma coordenadoria, no máximo você tinha acostumado a ver coordenadoras mulheres em administrações municipais, até mesmo no governo do estado. Mas secretaria específica para políticas para mulheres se não inédito, acho que poucos governos já fizeram isso. Queria que você pudesse refletir sobre isso. Você, como professor de Direito, tem discutido muito a questão do feminicídio, da misoginia, não é? Tantos crimes que ocorrem que prejudicam tanto as mulheres no mundo, mas no Brasil, lamentavelmente, isso ainda é muito alto. E eu queria que você nos falasse como é que você vê essa decisão do governo de criar uma secretaria específica para políticas para mulheres. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, professor Bruno, vice-governadora Jade, para falar principalmente desse tema, que é um tema que acho que nos mobiliza muito. E é muito importante que a gente tenha a dimensão de que um governo que pensa, né, sobre os direitos das mulheres e a necessidade de políticas públicas para as mulheres tem que ter, né, a nossa voz em evidência, mas também tem que ter esse pensamento justamente pautado pela percepção da interseccionalidade, que é justamente a visão de que, enquanto mulheres, também temos diferenças de raça, de classe, de idade, né? Então são várias as diferenças que permeiam esse processo de pensar as mulheres no plural. Então ter uma secretaria, ter um espaço dentro do governo para pensar essas questões é extremamente importante, não só, né, pela perspectiva de gerar políticas públicas específicas para esse grupo social, né, que, como já foi falado aqui, é um grupo social que é a maior parte da população cearense, mas também para pensar essas políticas dentro dessa chave que não leva em conta apenas o gênero, leva também todas essas outras diferenças que vão nos permitir olhar para os fenômenos sociais e olhar para as necessidades sociais de uma outra forma. Então é extremamente positivo que a gente tenha uma Secretaria de Mulheres e é extremamente positivo que ela tenha várias áreas de atuação, não só pensando, né, no enfrentamento à violência, mas também na afirmação de direitos e na garantia da equidade. Porque a equidade, ela é também uma outra perspectiva. Não é apenas garantir o mínimo de participação, é garantir realmente a igualdade material. Perfeito. Eu percebendo assim as primeiras ações do governo, Jade, eu vi algo muito interessante. Há algum tempo atrás se criou a Casa da Mulher Brasileira, não é? Nós temos aqui funcionando aqui em Fortaleza uma dessas casas. E a decisão do governo foi criar a Casa da Mulher Cearense. Eu queria que você pudesse, como secretária das Mulheres, liderando esse trabalho, pudesse nos dizer quais são mesmo os objetivos e onde é que elas estão sendo criadas, está se levando também para as regiões do interior. Isso me parece muito interessante. Professor Bruno, professora Geórgia, né, que eu já cumprimentando, né, desculpa que eu não fiz no início, né, mas dizer da satisfação de dividir também essa bancada com uma mulher tão capacitada, né, que pela sua fala a gente já assim, se empolga ainda mais, né, em relação à nossa política de mulheres. Bem, Bruno, a Casa da Mulher Brasileira, ele foi um projeto criado ainda no então governo da presidenta Dilma, né, que é uma casa de acolhimento integral das mulheres que sofrem algum tipo de violência. Então ela reúne todo o sistema de justiça dentro da casa, né, o sistema de justiça e também o sistema de segurança pública. Então ela foi uma casa modelo aqui no estado do Ceará. Ela foi implementada, foi o primeiro estado a conseguir implementar na gestão do ex-governador Camilo Santana, e foi tomada a decisão de ampliar esse espaço para o interior do estado. Então hoje nós temos 3 casas da mulher cearense funcionando também do mesmo modelo da Casa da Mulher Brasileira, que funciona aqui em Fortaleza e atende toda a região metropolitana. Temos uma em Juazeiro, uma outra em Sobral e outra em Quixadá. E nós vamos inaugurar aí nos próximos meses a de Iguatu, a de Crateús e a de Tauá. Então, além disso, a gente também tem conclamado, através do programa Ceará por Elas, os municípios a terem também os seus equipamentos municipais. Nós já inauguramos 10 casas municipais, temos outras que serão inauguradas agora nos próximos dias. Inclusive, essa política
foi referenciada, né, assim, dentro do Brasil, o estado do Ceará é o estado que mais possui casas de proteção às mulheres. Então, ela tem um atendimento psicológico, ela tem também um atendimento para as crianças que muitas vezes chegam com essas mães, tem Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, o setor de autonomia econômica, que é fundamental, né? Nós sabemos que o empoderamento financeiro dessas mulheres é fundamental para romper com os ciclos de violência. Então, tudo isso funcionando de forma articulada em um espaço só. Então, as casas têm produzido aí um grande efeito na proteção das nossas mulheres, com orientação, mas também, né, com toda a estrutura para receber os casos de violência, os casos de violação de direitos com a perspectiva de gênero. Perfeito. Professora Georgia, eu até citei isso na pergunta anterior. Lamentavelmente, no Ceará, no Brasil de uma maneira geral, mas no Ceará ainda continuam dados assim estarrecedores de violência contra a mulher, né? Feminicídio, misoginia de uma maneira geral, preconceito, a gente vê violência, mulheres que são agredidas, às vezes dentro de casa, por companheiros, por maridos. Quer dizer, como é que você vê isso? Quer dizer, o que é que o Estado, o poder público, poderia fazer a mais do que está fazendo, inclusive até para colher aqui sugestões para a nossa secretária e vice-governadora Jade Romero. Como é que você vê isso e o que é que pode se fazer a mais? Porque muita coisa está sendo feita, mas os números ainda são muito elevados. Sim, infelizmente essa é uma realidade do Brasil, que é um país, né, a América Latina como um todo tem essa questão do feminicídio e essa questão também da violência de gênero muito forte, né? A primeira coisa talvez que a gente precise reconhecer é a dimensão dessa violência e como na realidade ela é múltipla, né? Muitas vezes a gente tem um marco da Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente importante, é um Maria marco... da Penha é uma cearense notável, né? Já bastante aí apreciada, condecorada, festejada pelo seu trabalho, né? Continua, né? Sim, continua na ativa e continua falando pelos direitos das mulheres, atuando contra a violência contra as mulheres. Mas a gente precisa entender que a violência doméstica e familiar, ela é um tipo de violência. Dentro dela existem várias, como por exemplo a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial. Mas cada vez mais a gente tem visto o reconhecimento de outras formas de violência, que sempre estiveram aí, ou então que têm aparecido a partir do uso, né, de várias tecnologias, mas que cada vez mais a gente tem que reconhecer essa dimensão múltipla da violência. Então, no campo político, a gente tem a violência política de gênero, a gente tem a violência de gênero ocorrendo também, né, na internet, a partir de crimes, por exemplo, como a divulgação não autorizada de imagens íntimas, o registro não autorizado de imagens íntimas. Nós temos também, né, a violência sexual que acontece fora dessa perspectiva da violência doméstica e familiar e que atinge muito fortemente também meninas e adolescentes. Temos também a questão da violência transfóbica, a violência contra mulheres trans e travestis. Então, na realidade, a violência de gênero, ela é um problema multifacetado. Ela está também quando a gente olha para o problema da violência urbana, quando a gente vê que dentro de alguns grupos criminosos existe também violência contra as mulheres. Então, é um problema multifacetado, né? E esse primeiro reconhecimento e a geração de dados, a realização de pesquisas sobre isso é algo essencial. A partir dessas pesquisas, né, a gente pode começar a fazer o desenho e dar continuidade ao desenho de políticas públicas que vão ser responsáveis por realizar esse enfrentamento na prática. Pois é, eu aproveitando aqui a deixa aqui da professora Georgia, Jade, eu tenho visto que a Secretaria das Mulheres tem trabalhado muito em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Eu queria que você pudesse falar sobre essa integração, não é? O que é que tem sido feito, a questão da delegacia das mulheres está se expandindo também para várias cidades. Como é que você vê isso? Como é que você tem trabalhado com outros secretários em relação a ações desse tipo? Sim, a política de mulheres ela é uma política transversal, né, que precisa do diálogo de forma muito contundente com outras secretarias e uma delas é a segurança pública. Importante a gente destacar que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta o estado do Ceará como o estado com menor número de feminicídios por 100 mil habitantes do Brasil.
No entanto, mesmo tendo esse índice, né, abaixo dos demais estados, o nosso objetivo do Elmano e o meu é que a gente tenha um estado em que nenhuma mulher morra porque não se aceitou o fim do relacionamento, né, por uma questão de ódio, né? É importante também aí destacar que o feminicídio, né, tem essa diferença do homicídio comum, né? O feminicídio tem uma questão de gênero, né? E nós temos desafios aí, professora Georgia, né, como a senhora bem disse, de avançar também na implementação da Lei Maria da Penha, né, em todo o Brasil, de avançar com os julgamentos, com a perspectiva de gênero dentro do Poder Judiciário, né? São muitos os desafios que nós temos ainda de implementar a Lei Maria da Penha, que foi considerada uma das melhores leis do mundo. Então, nós temos um grande instrumento jurídico aqui no nosso país, mas temos desafios ainda culturais também ainda para serem superados. Na segurança pública, né, nós temos uma série de ações conjuntas, né? Temos o fórum que faz o acompanhamento de todos os casos de feminicídio dos tentados, junto também com o Tribunal de Justiça. O nosso objetivo é que o julgamento desses casos aconteça em até 400 dias para poder dar essa resposta à sociedade da não tolerância desse tipo de crime, né? Temos também a entrega de viaturas para os municípios que têm suas casas municipais, que têm as suas políticas para implementar a Patrulha Maria da Penha. Temos o acompanhamento do GAV, que é um destacamento da Polícia Militar, que faz o acompanhamento de mulheres que têm medida protetiva. Fizemos a medida protetiva, agora pode ser solicitada, agora não, já tem um pouco mais de 6 meses, solicitada pela internet, de forma desburocratizada, sem boletim de ocorrência. Enfim, temos uma série de ações, né, com a segurança pública. Anunciamos também agora em março, né, vamos ter a nossa segunda delegacia da mulher, depois de 30 e tantos anos aqui em Fortaleza, né? Importante avanço também para a gente poder cobrir melhor a cidade, né? Nessas violações de direito. Então, temos aí uma parceria com muitos resultados, né? Mas ainda assim, sempre assumindo, acho que é importante a gente assumir que essa pauta é uma pauta realmente desafiadora e que precisa dessa... ela não é só nossa, né? Não é só das mulheres, ela é uma pauta que precisa envolver os homens e que precisa envolver toda a sociedade para que a gente possa superar o machismo, né, as questões, porque estava vestida assim, então isso permite que o tal crime aconteça. Enfim, essas questões que estão imbuídas às vezes no nosso dia a dia e que a gente precisa superar culturalmente, né, esse machismo para poder avançar enquanto sociedade. Pronto, eu achei interessante já num discurso seu, falando da independência econômica da mulher. Muitas vezes, algumas das mulheres são obrigadas a se submeter a uma certa situação de relacionamento pela dependência econômica, não é? E me parece que o governo tem atuado também, assim, sob a sua liderança, nessa área. O Ceará-Cred, enfim. Eu queria que você falasse um pouco quais são as iniciativas nessa área econômica, de oportunidade para as mulheres, para que elas tenham a sua independência econômica. Eu acho, inclusive, também uma política muito correta, adequada, a nossa política de criação de 6 centros de educação infantil, né? Muita gente fala creche, mas são 6, são mais amplos, porque trabalha com a creche e com a pré-escola, e também tem esse objetivo de dar independência econômica à mulher. Isso. Nós temos uma série de ações, né, relacionadas à autonomia econômica. A autonomia econômica é um dos eixos de atuação da Secretaria das Mulheres aqui do estado do Ceará, né? Nós temos, obviamente, o eixo de enfrentamento à violência, mas também temos aí, ao mesmo passo, a questão da autonomia econômica. Hoje nós temos aqui no estado 40 milhões de reais destinados ao crédito, microcrédito para mulheres empreendedoras, né? Nós sabemos que muitas vezes tem a dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal, né? Por conta dos trabalhos do cuidado, que essa é uma outra pauta que renderia aí alguns podcasts, né? Um assunto novo, mas convido, inclusive, a quem está nos acompanhando, saber um pouco mais sobre a economia do cuidado. Então, nós temos esse crédito para mulheres e mulheres que estão ainda, que nunca empreenderam, ou que não têm CNPJ, muitas têm Bolsa Família, outros programas de transferência de renda e podem somar, né, esses rendimentos para ter realmente essa autonomia econômica da mulher. Temos também a destinação de vagas de emprego para mulheres
que são vítimas de violência, qualificação profissional, enfim, esse olhar, né, para permitir às mulheres, né, que assim decidirem, né, essa entrada no mercado de trabalho, seja ele no mercado de trabalho formal, seja também por meio do empreendedorismo. Então, são uma série de ações, né, focadas com essa autonomia econômica das mulheres e com essa possibilidade também de dar essa retaguarda para a mulher conseguir trabalhar, né? A construção de creches, né? Eu digo, são 6, né? Sim. Que atendem as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Né? Ter a escola de qualidade. Nós vamos também construir um projeto piloto em parceria com o governo federal, que vai ser a primeira lavanderia pública do estado do Ceará, aqui em Fortaleza. Eu sempre digo, não é lavanderia de ir pro tanque lavar, não, que isso aí ninguém quer, não. Ninguém quer, não. Então, isso aí não dá certo, não. É com máquina industrial, para que as mulheres também consigam ter mais tempo livre, né, dos seus afazeres. Essa é uma realidade de mais de 80% das mulheres, independente daquelas que trabalham, estão no mercado ou não. Né? Recai sobre nós os papéis relacionados ao cuidado das crianças, dos idosos, da casa. Então, por isso que essa política também é tão cara, para fazer sempre um convite também para os homens, né, estarem ao nosso lado, refletindo também qual é o papel da parentalidade, né, seja na licença maternidade, seja nas questões do dia a dia, né? Porque nós mulheres somos muito afetadas, né, por essa sobrecarga de papéis, né? Então, por isso, já encerrando aqui, né, essa fala, mas falar também que a autonomia econômica está muito ligada também a essa economia do cuidado. Muito bem, eu vou fazer a pergunta agora para as duas. São 2 mulheres atuantes, são 2 mulheres líderes, se destacam no que fazem. Ao mesmo tempo, vocês têm que educar filhos, né? E o papel da mulher, sempre a sociedade, né, machista, ela cobra mais, e lamentavelmente, mas é uma realidade que vocês também são vítimas. Portanto, é uma questão muito da cultura. O machismo é muito cultural, é muito da educação, às vezes da própria família, inclusive. Eu queria que vocês me falassem o que fazer, professora Geórgia e Jade, o que nós estamos fazendo em termos de educação, de cultura, nessa transversalidade com outras áreas, para que a gente possa diminuir esse fosso, né? Diminuir essa distância entre a educação dos meninos e a educação das meninas. Eu acho que essa questão de trazer também que a violência de gênero, a afirmação de direitos das mulheres, a autonomia das mulheres não é uma questão só nossa, mas é uma questão de toda a sociedade, incluindo os homens, é algo extremamente importante, porque muitas vezes quando a gente fala de questões de gênero, parece que a gente está falando só das mulheres, mas o gênero, ele nos constrói enquanto uma categoria, né, a todos nós. Então, quando o menino, né, desde criança, vê que não pode chorar porque isso é uma demonstração de fraqueza, que na realidade ele ser bravo ou, né, tomar ali alguma atitude violenta é a prova de que ele é macho, né? E aí são várias as questões culturais atreladas a isso, elas também formam essa masculinidade ou essas múltiplas masculinidades que vão dizer para esse homem que na sociedade ele tem que tomar essa posição, né, de ser uma pessoa violenta ou então de não tolerar determinados comportamentos, porque esses comportamentos podem questionar a sua masculinidade. E isso é algo que a gente precisa trabalhar em todos os campos, não só, né, na educação das crianças no âmbito familiar, mas também na educação nas escolas e até mesmo quando a gente chega no ensino superior. Todos os âmbitos educacionais, eles precisam trabalhar a ideia de que, né, não existe essa diferença natural. Uma mulher, por ser mulher, não é menos capaz do que o homem em nenhuma atividade. E essa perspectiva é algo que se molda ao longo do tempo. Quando a gente olha para o Brasil, né, de 20 anos atrás, a gente já vê uma mudança muito acentuada. Não só no âmbito do direito, mas no âmbito cultural. Mas essa mudança ela precisa continuar. E esse é um desafio que a gente tem de construir mesmo um outro olhar para essas questões e de trazer mesmo, inclusive para os homens, o compromisso de olhar e dizer, poxa, né, vi aqui uma atitude, né, de um amigo, de um parente, também homem, que não foi legal. Por que não,
né, também tomar uma posição e dizer, olha, essa sua atitude, ela não é correta, né? Muitas vezes nos colocam nessa posição de corrigir, né? Então, você é mulher, logo você deve falar sobre os direitos das mulheres. Mas por que não também, né, ter os homens nesse compromisso? Existem campanhas, por exemplo, do Laço Branco, né, que trazem também a perspectiva do enfrentamento à violência de gênero a partir também da participação dos homens. Então, a construção dessa chave da masculinidade, a construção desse olhar, né, de um olhar de equidade, de igualdade e de se colocar também nessa posição de luta e de enfrentamento, não só à violência, mas à desigualdade em geral, e de apoiar políticas, né, que vão transformar a sociedade a partir, né, do oferecimento para a mulher das mesmas oportunidades que existem para os homens. E isso é em vários campos. A questão da autonomia econômica e também da garantia da mulher no mercado de trabalho é extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes ela é tão onerada, na maior parte das vezes, aliás, ela é tão onerada com os trabalhos de cuidado, e esses trabalhos de cuidado são tão mal distribuídos, né, ao longo da rotina de uma família, por exemplo, que é inviável que ela consiga ter essa autonomia financeira. E isso vai impactar lá na frente, por exemplo, em uma situação de violência, na qual ela não vai ter condições de sair daquele ciclo da violência justamente pela ausência de autonomia financeira. Muito bem. Jade. Professora Georgia disse tudo. Mas eu quero que reforçar o objetivo que a gente deve ter de desconstruir aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É um ditado que reforça esse machismo, que reforça como se essas questões... Não, essa questão é de fórum privado e nós não temos nada a ver com isso. Não, nós temos sim a ver com isso. Inclusive, eu acompanho cada um dos casos de feminicídio, professora. E em muitos casos, os vizinhos relataram que escutaram brigas, que escutaram ali que estava acontecendo alguma coisa, mas não houve nenhum chamado para o CIOPS, nenhum chamado para o 190. Então, nós temos aí passado por uma mudança cultural, já mudamos muito, né? Se a gente olhar para o Brasil dos anos 80, as mulheres só eram contratadas se tivessem laqueadura, né? Nós já conquistamos o direito da licença maternidade, né? E tantos outros direitos que já estão positivados, mas que nós ainda vamos lutar também por tantos outros para serem implementados aqui no nosso país. Mas essa mudança cultural, ela é urgente, né? Ela precisa, a mudança da legislação, ela acompanha, né, os costumes. E para isso, já finalizando, eu digo que para a gente poder desconstruir esse machismo, aquilo que nos foi ensinado, às vezes a gente tem que romper com o que nos foi dito, o que nos foi imposto pelas pessoas, muitas vezes as pessoas que nós mais amamos. Porque muitas vezes essas regras, essas imposições relacionadas a gênero vieram como uma forma de proteção, né? Ah, você é menina, você tem que se comportar de tal forma. Você é menino, você tem que fazer assim para poder provar a sua masculinidade. Então, o que nós vimos, né, que a gente tem formado adultos que muitas vezes não sabem lidar, né, com as suas situações, e aí a psicologia também implica, e acontecem, né, esses casos de violência. Então, a formação dos nossos filhos é fundamental, né, nos valores que nós estamos deixando, que nós estamos ensinando, para que a gente possa construir um amanhã com igualdade, com menos... e que talvez nem precise se falar dessas questões, e que não precise ter casas da mulher, né, mas uma sociedade justa, que respeite e que garanta a nós mulheres algo básico que é o direito à vida. Muito bem, Jade. Nós temos também uma paridade no nosso governo. O nosso governador Eumano tosse Ceará. A nossa vice-governadora Jade tosse Fortaleza. Quem não sabe, casada com o Marcelo Paes, um grande dirigente do Fortaleza. E eu tenho visto algumas iniciativas no esporte muito interessantes. Eu vou para a inauguração de Areninhas, toda semana estou indo a vários municípios, e a gente vê as meninas jogando bolão. Nós vamos ter agora a Copa do Mundo, né? Sim. No Brasil, 2027. Inclusive aqui no Ceará. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você foi secretária executiva de esporte do estado do Ceará, conhece bem essa política de esporte. Como é que você está vendo? O esporte também trabalha nessa linha? Sim, o futebol feminino é uma forma de impulsionar a igualdade entre homens e mulheres, apesar de que a gente está distante, né, de encontrar essa igualdade. Basta olhar os salários
das jogadoras e dos jogadores, né? Tem uma disparidade imensa. As condições também para a prática do esporte. Mas sempre quando a gente vai inaugurar a Areninha, eu sempre falo, as meninas vão jogar aqui, viu? Botem o horário das meninas aqui, não é concessão não, as meninas querem jogar, né? Então, é uma política que eu tenho uma paixão muito grande, porque lá na Secretaria do Esporte, nós realizamos aqui no estado do Ceará a 2ª maior competição amadora de futebol do Brasil aqui no estado do Ceará. Então, na época, até dizendo, não, acho que será que foi o intermunicipal, né, de 2019. Será que as mulheres vão querer participar? Querem, né? Querem, e é uma forma também de a gente buscar essa igualdade de gênero. Castelão vai receber os jogos da Copa do Mundo Feminina, e o esporte, sem dúvidas, é uma forma da gente se comunicar com a massa, que ainda é, por óbvio, muito masculina. Inclusive, agora dia 5, nós vamos receber, o governo do estado recebe um prêmio pela campanha que nós fizemos, Eu Tô na Defesa, no ano passado, para divulgar o 180, que é o número que as mulheres devem ligar para buscar orientação sobre as questões de proteção e outras questões relacionadas a gênero. Fizemos uma ação com Fortaleza, com Ceará, e vamos ganhar um prêmio nacional, receber um prêmio nacional por essa ação e tantas outras. Então, o futebol é mais do que entretenimento, né? Também tem essa função social muito forte de comunicar, né? De imprimir esses valores e também, obviamente, buscar a igualdade de gênero aí com as meninas, as nossas meninas e mulheres praticando o esporte aqui no nosso estado e no Brasil todo. Muito bom. Jade, professora Georgia, a legislação tem evoluído no Brasil para valorizar a participação das mulheres, né? Inclusive na política. Uma dessas leis define que os partidos, ao apresentarem os seus candidatos e candidatas, têm que ter pelo menos 30% de um gênero e 70% de outro. Ou seja, a mulher, que normalmente se candidata menos, tem pelo menos 30% das vagas, e isso tem tido muitas questões, inclusive problemas, denúncias de que são mal utilizadas essas vagas, não são preenchidas devidamente. Inclusive, a Justiça Eleitoral está punindo dirigentes e parlamentares que burlam essa legislação. Eu queria perguntar para vocês, para frente, assim, para o futuro, vocês imaginam que as mulheres vão ocupar mais esse espaço também do legislativo, não é? Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, em nível nacional? Sim, e eu acho que também no executivo. É muito importante que a gente tenha essa presença também no executivo, porque todos os espaços, na realidade, em que as mulheres ainda estão buscando essa maior representatividade, são espaços que muitas vezes ainda nos repelem. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, na década de 80, era inimaginável muitas vezes ter um banheiro para as mulheres nesses espaços, nessas casas legislativas, porque a sua presença lá não era naturalizada, não era normalizada, não era esperada, né? Então, é muito importante que a gente tenha a fiscalização realmente das cotas de gênero nas eleições. É extremamente importante que elas deixem de ser cada vez menos cotas para ser mais uma perspectiva de equidade, de igualdade mesmo, né? Tem outros países, o Chile, por exemplo, passou por uma constituinte em que você teve a tentativa de ter ao máximo possível a paridade de gênero na representação, né, para que as mulheres pudessem também participar dessas decisões. Porque não é, como a vice-governadora falou, não é uma sensibilidade, não é um olhar, é uma necessidade, é uma possibilidade. E muitas vezes existem questões que só as mulheres passam, né? E que passam, muitas vezes, né, sem conseguir chegar até o poder público, chegar até os espaços de representatividade para narrar a sua experiência e também para, a partir dessa experiência, né, colocar ali projetos e colocar ali iniciativas que possam representar essa necessidade. E é claro que queremos que todos os parlamentares, todos os políticos tenham esse engajamento com os direitos das mulheres, mas é importante que essa voz esteja presente e que cada vez mais ela consiga alçar aos espaços de poder e se sinta realmente ouvida e representada. Porque sem essa representação, a gente nunca vai conseguir alcançar a igualdade. Perfeito. Jade? Bem, primeiro, eu acredito que a gente já vem nessa ascensão, né, e vamos seguir, né, caminhando para ampliar a participação feminina na política, mas para isso a gente precisa combater a violência política de gênero. É muito difícil convencer uma mulher
que já tem tantos papéis, que já tem os seus desafios no dia a dia, a vir participar de numa situação onde ela sabe que muitas vezes o debate vai ultrapassar as linhas políticas daquilo que é natural e necessário dentro da democracia. Que muitas vezes esse debate vai vir vestido, né, de uma forma de diminuí-la, de achincalhar a sua vida pessoal, né, de trazer termos pejorativos sobre a condição de ser mulher. Então, eu acredito que a gente só vai conseguir ampliar essa participação feminina na medida que a gente avançar na punição daqueles que violam os direitos políticos das mulheres, porque o intuito é de afastar as mulheres da política. Então, a gente precisa realmente ser ainda mais firme, e eu acho que cabe uma legislação nesse sentido, de ser mais claro naquilo, o que é violência política de gênero, como ela é cometida e qual é a punição para isso. Esse é um mecanismo que eu acredito como uma forma de atrair mais mulheres para a vida pública. E outro ponto também que diz respeito à vida partidária é que nós só vamos ter mais mulheres se candidatando e conseguindo chegar a esses cargos eletivos na medida que nós tivermos também os fundos partidários aplicados de forma séria para as candidaturas femininas, né? Então, é igual à política pública. Não funciona se não houver investimento. Então, não pode ser só ali realmente para cumprir, né? E deixo também aqui uma provocação para quem está nos acompanhando. Né? Quantas mulheres dirigentes partidárias nós temos no Brasil e aqui no estado do Ceará? Perfeito. Então, o partido também ainda é um pilar da democracia, isso, mas que ainda carece muito de representatividade feminina. Muito bem, eu vou fazer aqui agora, o papo está muito bom, mas vou fazer aqui a última pergunta. Jade, nós participamos, você esteve presente em vários encontros, do plano plurianual. O Ceará tem 14 regiões administrativas, em cada região houve aí um esforço muito grande do governo para trazer a sociedade para discutir o plano plurianual, que é um plano para 4 anos. Não é? É o plano do primeiro ano do governo, do segundo, do terceiro e do segundo ano do governo, terceiro, quarto, e o primeiro ano do governo posterior. Né? E a gente viu centenas de pessoas debatendo, discutindo, e tenho certeza que lá você acolheu muitas sugestões para o nosso plano de governo. Então, queria te perguntar o que é que vai vir por aí. Nós estamos com um terço de governo, né? Sim. 1 ano e 5 meses já é um terço do governo. Mas faltam 2 terços. O que é que vai vir aí pela frente? O que é que você está pensando com a sua equipe, né, em termos de política para as mulheres, em parceria com o governo federal, com as administrações municipais, enfim, tenho certeza que muitas políticas boas virão para as mulheres. Bem, o nosso objetivo primeiro, né, é conseguir chegar, que foi um compromisso que nós fizemos na campanha, conseguir chegar a 10 casas estaduais, né, para cobrir aí 10 regiões do nosso estado com esse equipamento, né, que funciona de forma articulada com os outros equipamentos, sistema de justiça e de segurança, como eu disse anteriormente. Né, essa é a grande entrega da política de mulheres do nosso estado. Conseguir também, né, ampliar o número de equipamentos nos municípios, né, lembrando aí que nós tínhamos apenas uma casa municipal, já chegamos a 10, devemos chegar talvez a 20 casas nesse ano, né, mas ter também essa retaguarda dos municípios engajados também nessa política de mulheres. Um outro grande objetivo que nós temos é de ter a delegacia da mulher atuando de forma híbrida. Isso para poder ter essa perspectiva de gênero, atender os casos de violência contra nós, mulheres, em qualquer equipamento, né, do sistema de segurança do estado do Ceará. Então, essa é também uma entrega aí que a gente deve fazer nos próximos dias, nos próximos meses. E, além disso, né, nós tivemos a capacitação dos nossos profissionais de segurança pública, né, o fortalecimento das linhas de crédito para as mulheres empreendedoras, né, aumentar também, ampliar o número de cursos de capacitação, de qualificação profissional, preparando as mulheres para o mercado de trabalho. E eu espero, na verdade, que todas essas políticas a gente consiga olhar para o estado do Ceará
daqui a 2 anos, olhar para trás e dizer que nós avançamos enquanto sociedade, que nós avançamos enquanto indivíduos, né, e poder comemorar, quem sabe, né, a redução não dos indicadores, porque a gente sabe que ainda há muita subnotificação. Então, quando aumenta, né, esses indicadores, não necessariamente é que aumentou a violência. Na verdade, aumentou o encorajamento, né, a confiança no sistema de segurança para fazer a denúncia. Mas que a gente possa olhar para trás e entender que a gente avançou enquanto sociedade e que essas políticas têm protegido as mulheres do estado do Ceará. Bom, muito bem, eu queria aqui agradecer a professora Geórgia, agradecer a nossa vice-governadora, Jade Romaire, secretária das Mulheres. E dizem que é do Rui Barbosa, eu nunca conferi, uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as palavras comovem, os exemplos arrastam. Eu acho que para as mulheres é muito importante ter mulheres como você, que são exemplos, como vice-governadora, como secretária de Mulheres. Isso estimula as mulheres a participarem cada vez mais desses espaços de poder, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo. Então, parabéns aqui a essas 2 grandes mulheres. E assim nós concluímos aqui o nosso podcast de hoje. E na próxima semana estaremos voltando com um tema de importância para a sociedade do Ceará e do Brasil. Até lá, então. Boa semana.